A frase que destruiu minha vida cabia em 5 segundos. Ela vai passar o Natal com o pai biológico, porque você é apenas um step temporário. O silêncio que tomou conta da garagem foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Bianca estava parada ali, bloqueando a saída, com os braços cruzados e aquele olhar de desprezo que eu nunca tinha visto antes. Ela repetiu, enfatizando cada sílaba, que a nossa menina precisava de uma conexão de sangue, algo que eu jamais poderia oferecer. Se eu não concordasse em me afastar, os papéis do divórcio seriam assinados na manhã seguinte. Eu não revidei, não quebrei nada, apenas limpei a graxa das mãos num pano velho, sentindo o gosto amargo da rejeição subir pela garganta. Naquela mesma madrugada, aceitei a proposta de transferência para a Ásia que meu chefe vinha oferecendo há meses. Singapura parecia longe o suficiente para abafar o som do meu coração partindo. Eu só não imaginava que aquela viagem não seria o fim, mas o começo de uma guerra silenciosa. Meu nome é Daniel e até aquela terça-feira fatídica eu achava que tinha uma família. Mas a verdade é que a tempestade não começou com trovões. Ela começou com um dia cinzento e comum na cidade de Oak Creek. O inverno estava chegando cedo, transformando as ruas em lama e gelo sujo. Eu tinha acabado de dobrar um turno na metalúrgica, exausto, com as costas doendo, mas satisfeito por ter garantido o bônus de fim de ano. Passei na padaria, comprei o pão doce que a Júlia adorava e dirigi para casa sonhando apenas com um banho quente. Eu não fazia ideia de que, ao cruzar aquela porta, minha realidade seria virada do avesso e que aceitar aquele emprego do outro lado do oceano seria a armadilha perfeita que Bianca estava esperando. Ao entrar, o aroma de gengibre e velas perfumadas tentava disfarçar a tensão no ar. A casa já estava decorada para as festas. Luzes piscavam na varanda, um detalhe que Júlia, com seus 11 anos, insistia em supervisionar pessoalmente. Ela veio correndo pelo corredor, deslizando de meias no piso de madeira e perguntou se eu tinha conseguido as peças para consertar a bicicleta dela. Sorri, tirei os rolamentos do bolso e mostrei como se fossem troféus. Ela bateu palmas, radiante, e disse que tinha avisado para a mãe que eu consertaria tudo, porque eu sempre consertava. Aquilo me atingiu como um soco. A confiança dela era absoluta, pura, e contrastava violentamente com o que estava prestes a acontecer na cozinha. Bianca estava cortando legumes com uma força desnecessária. A postura dela, rígida como uma estátua, gritava perigo. Tentei ser amigável. Comentei sobre o bônus, disse que poderíamos trocar o carro ou investir na poupança da faculdade da Júlia. Ela nem piscou. Disse apenas que precisávamos ter uma conversa séria. O tom de voz dela gelou o ambiente mais rápido que o inverno lá fora. Ela se virou, impecável, maquiagem feita, roupa de sair, e soltou a bomba. Marcos, o ex-marido que nunca pagou uma pensão em dia, tinha ligado. Queria levar as duas para um chalé nas montanhas. Queria recuperar o tempo perdido. Tentei argumentar. Lembrei dos nossos planos, da ceia com meus pais, da tradição de abrir os presentes à meia-noite. Bianca abanou a mão, descartando minhas palavras como se fossem mosquitos. Disse que aquilo tudo era teatro, que Júlia merecia um Natal legítimo, com uma árvore alta, neve de verdade e o pai biológico presente. A palavra biológico foi usada como uma arma. Tentei lembrá-la de quem esteve presente em cada febre, em cada apresentação escolar, em cada pesadelo. A resposta dela foi cirúrgica. Eu sabia onde estava me metendo quando casei com uma mãe solteira. Disse que eu não me encaixava no cenário perfeito que eles iriam criar e que a viagem estava marcada para o dia 23. A escolha era minha, aceitar ser deixado de lado ou enfrentar o divórcio. Júlia gritou da sala, perguntando onde estava o cacau em pó. Bianca ignorou. Ela ficou me encarando, esperando que eu explodisse, que eu desse a ela um motivo para ser a vítima. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Lembrei do e-mail da sede em Singapura. Última chamada para a vaga de supervisor técnico. Respirei fundo, engoli o orgulho e perguntei se Júlia já sabia. Bianca sorriu, triunfante, e disse que a menina estava empolgada para ver a neve. Marcos viria buscá-las. Claro que viria. Assenti, derrotado, e disse que não atrapalharia. A confusão passou pelos olhos dela. Ela queria o drama, queria a briga. Eu dei a ela o silêncio. Passei pela cozinha sem olhar para trás e fui encontrar Júlia. Ela tinha organizado os bonecos de ação no tapete, criando uma batalha épica. O boneco que me representava estava na linha de frente, protegendo a base. Sentei ao lado dela e assistimos a um desenho qualquer na TV. Ela encostou a cabeça no meu ombro e, naquele momento,
Percebi quantas vezes eu tinha me sacrificado, quantas horas extras fiz, achando que estava construindo um lar sólido, quando na verdade estava construindo um castelo na areia. Quando ela dormiu, carreguei-a para a cama. Fiquei observando o sono tranquilo dela, tentando memorizar cada detalhe, cada respiração. Desci, abri o laptop velho na mesa da sala de jantar e aceitei a transferência. O clique do mouse soou como um tiro na casa silenciosa. Não fiz malas naquela noite. Apenas fiquei ouvindo a casa estalar, percebendo que aqueles sons familiares já não eram mais meus. Eu não sabia, mas aquele e-mail seria a prova que me salvaria no futuro, quando Bianca estivesse diante de um magistrado tentando reescrever a história. O voo para a Ásia foi longo e solitário. Quando pousei, o choque cultural foi imediato, mas o silêncio interno era o que mais assustava. Singapura era quente, úmida e vibrante. Fiquei num alojamento corporativo, um quarto funcional com vista para arranha-céus futuristas. No trabalho, fui recebido com uma cortesia eficiente. Meu gerente, Sr. Tan, era um homem de poucas palavras e muita sabedoria. Ele notou minha melancolia, mas não invadiu minha privacidade. Disse apenas que o trabalho duro cura muitas feridas, mas não todas. Nos primeiros dias eu vigiava o celular como um falcão. Nenhuma mensagem de Bianca. Isso era esperado, mas o silêncio de Júlia me destruía. Mandei mensagens, fotos da cidade, perguntei da escola, nada. O vácuo digital era torturante. Comprei um presente, um colar com um pingente de jade, símbolo de sorte e proteção, e enviei para o endereço antigo, pagando uma fortuna pelo frete expresso. Certa tarde, voltando do escritório, vi um pai ensinando a filha a andar de patins num parque. A menina caiu e ele estava lá para segurá-la antes que ela tocasse o chão. A cena me paralisou. A culpa me atingiu como uma onda gigante. Eu tinha ido embora. Eu tinha deixado Júlia para trás. Será que eu era tão covarde quanto o Marcos? Tentei me convencer de que estava dando espaço, mas a dúvida corroía minha alma. Numa sexta-feira à noite, saí para jantar com um colega, Ren, que percebeu minha ansiedade. Perguntei se ele achava que fugir era sempre errado. Ele tomou um gole de chá e disse que às vezes recuar é a única maneira de ver o campo de batalha inteiro. Eu não entendi na hora, mas ele estava certo. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. A reviravolta aconteceu numa manhã de terça-feira. Eu estava na varanda minúscula, comendo macarrão instantâneo quando decidi abrir o Instagram, algo que evitava fazer. A primeira foto no feed era de uma amiga de Bianca. O mundo parou. Lá estavam eles, Bianca, Júlia e Marcos posando na frente de uma lareira enorme. Bianca usava um vestido que eu paguei. Marcos usava um relógio que parecia caro demais para um desempregado crônico. A legenda dizia, Natal em família, finalmente completo. O ciúme queimou, mas foi a dor da traição que me fez largar o garfo. Bianca tinha conseguido o que queria. Me apagou da foto e colocou o pai de verdade no lugar. Mas então, dei zoom na imagem. O rosto de Júlia. Ela não estava sorrindo com os olhos. Era um sorriso forçado, mecânico, de quem cumpre uma ordem. Aquilo acendeu um alerta na minha cabeça. Fechei o aplicativo, sentindo a raiva se transformar em foco. 2 dias depois, Ren entrou na minha sala com uma expressão grave. Ele segurava o tablet. Perguntou se meu sobrenome era aquele mesmo. Quando confirmei, ele me mostrou um edital online do condado de Oak Creek. Um pedido de divórcio litigioso movido por Bianca. A causa, abandono de lar. A data do protocolo, 3 dias após meu embarque. O chão sumiu. O texto alegava que eu tinha saído do país sem aviso, sem intenção de voltar, deixando a família desamparada. Murmurei que era mentira, que ela sabia de tudo, que ela me coagiu a ir. Rain disse, com a calma de quem entende de leis, que a mentira corre rápido, mas a verdade tem pernas longas. Ela não queria apenas se separar. Ela queria ficar com a casa, com meus bens e me destruir legalmente. Chequei o rastreamento do presente de Jade. Entregue. Nenhuma resposta de Júlia. Claro, Bianca devia ter interceptado tudo. Foi ali que a tristeza deu lugar a uma determinação fria. Olhei para a chuva caindo sobre Singapura e decidi. Eu não voltaria para salvar meu casamento. Eu voltaria para salvar minha filha. Comprei a passagem de volta naquela mesma hora. O voo de retorno parecia durar uma eternidade. Desembarquei nos Estados Unidos numa manhã gelada. Ninguém sabia que eu estava ali. Aluguei um quarto num motel barato na saída da rodovia, um lugar com carpete manchado e cheiro de cigarro antigo. Era o quartel-general que eu precisava. Minha primeira parada foi no banco local. A gerente, senhora.
Marta me conhecia há anos. Ela ficou branca quando me viu. Disse que Bianca tinha estado lá, fazendo um escândalo, tentando limpar nossa conta conjunta, alegando que eu tinha fugido. Marta tinha bloqueado a transação por falta da minha assinatura, mas disse que Bianca estava desesperada por dinheiro. Pedi os extratos. Marta imprimiu tudo. As datas batiam com a narrativa que eu estava montando. Agradeci e saí, sentindo que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Depois, fui até a lanchonete onde costumava almoçar. Sentei no balcão, pedi um café preto e fiquei ouvindo. Em cidade pequena, a fofoca é a moeda corrente. Ouvi duas senhoras na mesa ao lado comentando como aquele homem tinha fugido para a Ásia com uma amante, deixando a pobre esposa e a filha na mão. O sangue ferveu, mas mantive a calma. Quando fui pagar, a garçonete, Luísa, me reconheceu. Ela arregalou os olhos e sussurrou: "Então é mentira? Ela disse que você tinha sumido no mundo." Confirmei que era mentira. Luísa balançou a cabeça e disse que Bianca tinha estado lá com o ex, rindo e gastando como se tivesse ganhado na loteria. Voltei para o motel e espalhei os documentos na cama. E-mails, passagens, extratos, o pedido de divórcio fraudulento. Mas o golpe final veio quando liguei para ir para a escola de Júlia. Falei com a coordenadora pedagógica. Ela disse que Júlia estava triste, isolada, e que tinha contado aos professores que o pai tinha escolhido outro trabalho em vez dela. Bianca tinha plantado a semente do abandono no coração da menina. Aquilo foi a gota d'água. Toda a minha hesitação desapareceu. Eu ia destruir aquela mentira, custasse o que custasse. Contratei um advogado antigo, um amigo de colégio chamado Roberto, que tinha um escritório modesto acima de uma lavanderia. Ele analisou a papelada e assobiou. Disse que Bianca tinha cometido perjúrio e tentativa de fraude. A estratégia dela dependia da minha ausência. O fato de eu estar ali mudava tudo. Roberto me disse para manter a cabeça fria. O dia da audiência preliminar era em 48 horas. A espera foi agoniante. Fiquei no motel, olhando para o teto, imaginando Júlia naquela casa, acreditando que eu não a amava. Na manhã da audiência, vesti meu único terno limpo, fiz a barba e dirigi até o tribunal. O prédio de tijolos vermelhos parecia um monstro sob o céu nublado. Roberto me encontrou no corredor, confiante. Disse que o advogado dela, um tal de Dr. Lemos, era arrogante e descuidado. Entramos na sala de audiência. O aquecedor fazia um barulho rítmico. Sentei no banco dos réus. Minutos depois, a porta se abriu. Bianca entrou como se fosse a dona do lugar. Casaco novo, botas de couro, nariz empinado. Atrás dela, o advogado sorria. Quando ela me viu, parou. O rosto dela perdeu a cor. Foi um instante de puro pânico, seguido de uma máscara de raiva. Ela sussurrou algo para o advogado, que franziu a testa. A juíza entrou. Uma mulher austera com óculos na ponta do nariz. Iniciou a sessão lendo a petição. Abandono, fuga do país, pedido de guarda total e bens. Ela olhou para o meu lado da mesa, surpresa por me ver ali. Pediu que eu me explicasse. Levantei-me. Minha voz tremeu no começo, mas logo ganhou força. Contei a verdade. Contei sobre o ultimato na cozinha, sobre a chantagem emocional envolvendo o pai biológico, sobre como fui forçado a aceitar o emprego para evitar o divórcio imediato, sobre as mentiras contadas para minha filha. Bianca tentou interromper, gritando que eu era um mentiroso manipulador. A juíza bateu o martelo, exigindo silêncio. Foi quando Roberto começou a apresentar as provas, os e-mails trocados com a empresa, datados e carimbados, os comprovantes de envio dos presentes. E então chamou nossa testemunha surpresa, Luísa, a garçonete. Luísa entrou, nervosa, mas firme. Relatou as conversas que ouviu, as mentiras que Bianca espalhou pela cidade enquanto desfilava com o ex-marido. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A narrativa de mãe abandonada desmoronou ali mesmo. A juíza olhou para Bianca com um desprezo mal disfarçado. Perguntou se ela tinha algo a dizer. Bianca gaguejou, tentou culpar o estresse, tentou chorar. Não funcionou. A juíza foi implacável. Disse que usar o sistema judicial para vingança pessoal e alienar uma criança do pai, biológico ou não, era inaceitável. A sentença provisória foi devastadora para ela. Eu ganharia a guarda temporária imediata de Júlia. Bianca estava proibida de acessar as contas bancárias e teria visitas supervisionadas até que uma avaliação psicológica fosse feita. O advogado dela tentou protestar, mas a juíza encerrou a sessão. Quando a palavra guarda ecoou na sala, Bianca desabou na cadeira. Mas eu não senti prazer, senti alívio.
Saí da sala e vi Júlia no corredor, acompanhada por uma assistente social. Ela parecia menor, encolhida no casaco. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela correu e se jogou nos meus braços, chorando e perguntando por que eu tinha ido embora. Abracei-a com toda a força que me restava e prometi que nunca mais a deixaria. A volta para casa foi silenciosa, mas pacífica. A assistente social fez uma vistoria rápida e nos deixou a sós. Fizemos sanduíches e sentamos no chão da sala. Júlia me contou que o Natal no chalé tinha sido horrível, que Marcos só ficava no celular e Bianca gritava o tempo todo. Disse que sentiu minha falta todos os dias. Dias depois, a campainha tocou. Era Bianca, transtornada, gritando na varanda. Atrás dela, na rua, o carro de Marcos estava ligado. Ele nem desceu. Ficou olhando pelo vidro, indiferente. Quando Bianca percebeu que ele não viria ajudá-la, que ele estava ali apenas para dar uma carona e cair fora, a realidade a atingiu. Ela gritou para ele, chamou-o de covarde. Ele apenas engatou a ré e foi embora, deixando-a sozinha na neve, exatamente como tinha feito anos antes. Disse a Bianca para ir embora antes que eu chamasse a polícia. Ela me olhou com ódio, mas também com derrota. Virou as costas e saiu caminhando pela calçada gelada, uma figura solitária colhendo o que plantou. Mais tarde recebi um e-mail curto de Marcos. Dizia apenas: não sabia que ela tinha mentido sobre o abandono. Estou fora. Cuide da menina. Apaguei a mensagem. Não precisava da validação dele. Naquela noite, Júlia apareceu na sala com algo nas mãos. Fiz para você, disse ela tímida. Era um desenho. Nós dois consertando a bicicleta e embaixo escrito com canetinha colorida. Para o meu pai. Não havia a palavra padrasto, nem tio, nem Daniel, apenas pai. Meus olhos arderam. Agradeci com a voz embargada. Ela sorriu e perguntou se podíamos ver um filme. Concordei. Enquanto o filme passava, olhei pela janela. A tempestade tinha passado. A neve lá fora brilhava sob a luz da lua, limpa e nova. Aprendi da maneira mais difícil que o sangue não define a paternidade. O que define é a presença, é o cuidado, é ficar quando todos os outros partem. Bianca tentou reescrever a história, mas esqueceu que a verdade é teimosa. Se você está passando por algo assim, se sente que foi descartado ou substituído, lembre-se, a mentira tem prazo de validade. Mantenha-se firme. A justiça pode tardar, mas ela sempre encontra o caminho de casa. Se essa história tocou você, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos. E se quiser apoiar o canal, deixe seu like e se inscreva para mais relatos sobre a verdade vencendo a manipulação.